Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí começar mais um vídeo e hoje dando a continuidade sobre reflexão a partir de Thomas Merton na Liberdade da Solidão. Faz bastante tempo que eu venho fazendo esses vídeos, então por favor, se você interessa pela mística e espiritualidade, comente e participe deste canal, tá bom? Olha, é uma leitura muito cativante e vamos comentar sobre este próximo capítulo. Se você tem este livro, você vai achar sai uma nova edição, tá? Pelas Vozes. Você pode adquirir pelo Kindle, ou pode adquirir pedindo bem barato o livro, acho que está uns R$ 22, se eu não me engano. Vamos lá. Bom, neste capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: a vida espiritual não é vida mental. Vida espiritual não é vida mental. Não é só pensamento, nem tampouco, é claro, é vida de sensações, vida de sentimento. Sentir e experimentar as coisas do Espírito e as coisas de Deus. Então, duas coisas. Não quer dizer pensamento, né? Só pensamento, não quer dizer também a vida espiritual, só coisas de sentir, coisa de sentimento. Contudo, Thomas Merton vai dizer o seguinte, olha, a vida espiritual, apesar que não é só pensamento e só sentimento, não exclui, né, pensamento nem sentimento, ok? Ou seja, pensamento e sentimento são importantes, mas a vida espiritual não pode ser resumido em nenhum dos dois. Ela precisa de ambos porque nós somos seres humanos, então precisamos pensar, precisamos sentir, nós sentimos e pensamos. Não é simplesmente uma vida concentrada no ponto alto da alma, em algum lugar, né? Vida da qual a mente, a imaginação e o corpo estão excluídos. Não. A gente fala, nossa, a vida espiritual é alguma coisa que está não sei aonde, né? Não. O corpo está aí, né? O corpo não está excluído. Porque se assim fosse, poucas pessoas poderiam vivê-la, ou seja, ninguém, né? E ainda uma vez, se isso fosse a vida espiritual, não seria de modo algum vida. A gente teria que sair da vida, né? Isso aqui é um grande problema, porque pode ser que a gente entenda a vida espiritual como um deixar de ser eu mesmo. Esse eu, que eu estou dizendo no sentido ter sentimento, pensamento, ser corpo, né? Para que possa viver, tem o homem de estar plenamente vivo. Alma, corpo, coração, mente, espírito. Tudo tem que ser elevado e transformado pela ação de Deus no amor e na fé. Então, aquilo que nós somos, tem outro vídeo aqui, depois vocês vão lá nessa playlist, que eu tratava justamente em outro capítulo deste texto do Thomas Merton, sobre a questão dos temperamentos. Então, aquilo que nós somos precisa ser elevado e não excluído ou destruído. Tentar excluir ou destruir aquilo que nós somos psicologicamente, corporalmente, é justamente contrário à vida espiritual. A vida espiritual melhora, capacita, qualifica a graça de Deus, né? Potencializa. Inútil tentar fazer meditação apenas pensando. Para um pouquinho comigo e pensa. É inútil fazer meditação apenas pensando. Em outros textos, Thomas Merton, se eu não me engano, acho que é ele mesmo, Thomas Merton vai dizer assim, olha, meditar não é simplesmente ter raciocínios, pensamentos bonitos. É a questão quando a gente fala em português, né, meditação. Essa palavra, não sei se acontece com você, mas eu associo imediatamente à mente. A mente não no sentido medieval, mas no sentido atual, né? Que a gente fala do mental, do cognitivo, né? Do abstrato. Então, meditação, hoje em dia, em grande parte, a gente já remete à mente, a pensamento. Então, é inútil aqui, ele vai dizer, fazer meditação simplesmente pensando.
Pior ainda, ele vai continuar a meditar, ligando palavras umas às outras, passando em revista um exercício de banalidades. É como se a gente tivesse as palavras, os conceitos, e quando mais a gente fizesse operações lógicas com a linguagem, com o pensamento, mais a gente estaria meditando. Não, a gente está fazendo um exercício cognitivo. Pode ser produtivo no sentido cognitivo, né? Isso nos capacita a melhores argumentações. Não estou dizendo que isso é de todo ruim, mas isso não é meditação, né? Não é exatamente a meditação. Uma vida puramente mental pode ser causa de ruína, se nos leva a substituir a vida pelo pensamento, as ações pelas ideias. Isso aqui eu vou ter que te lembrar uma coisa, que vocês sabem que também sou psicólogo, aí eu lembro do Carl Gustav Jung, né? Quando ele vai dizer sobre os tipos psicológicos, que ele tenta ali aproximar, né? Sobre as tipologias. Então, quem é mais pensamento, e aqui eu incluo nesta, né, também por bastante tempo não percebi isto, né, em mim. Depois a idade vai chegando, né, a meia idade está aí, então a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas quem é mais pensamento vai ter uma tendência, né, até que faça uma integração maior com sentimentos, sensações, intuição, depende de cada tipologia, né? Tende a racionalizar, a abstrair, a transformar a meditação num conjunto de raciocínios, de querer apreender tudo com a mente, né, com o pensamento. E isso se torna tanto um vício que na hora da meditação, em vez de deixar que essa meditação venha do interior ou fecunde o interior, o pensamento vai como a águia, né? Vai, captura e quer controlar e quer responder. Essa é uma tendência. Então, às vezes está lendo a palavra de Deus e a gente está raciocinando, né? No sentido de querer dizer o que é aquilo, né? Em contexto social. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas a meditação não se resume a isto, né? Pode até ser um início ali, ou um pós-meditação, né? Deixar o pensamento ser fecundado para que tenha uma lógica mais, vamos dizer, mais amorosa, né? Mas não é o caso. Então, não podemos substituir a vida real por pensamentos. E nós temos aqui uma coisa muito séria hoje em dia, porque em grande parte as afirmações religiosas, a doutrina, tem sido capturado por ideologias. Toda forma de ideologia, e aqui a gente pode adentrar o que nós temos mais presente hoje no Brasil, que nasce aí principalmente das correntes partidárias de direita e de esquerda, tudo que está aí são ideologias. Então, elas tentam capturar o discurso religioso em seu favor. Mas o que elas fazem é justamente perverter o que realmente seria o religioso, né? Então aqui, se você percebe como que a ideologia ela pode aí, danificar severamente, né, o nosso encontro com Deus, ou possibilitar o nosso encontro com Deus, quando nós nos aprendemos a simplesmente a doutrina, não a doutrina que surge do amor, né, a doutrina com D maiúsculo, né? Mas uma doutrina rasa, né? Uma doutrina simplesmente conceitual, abstrata, e isso não tem nada a ver com meditação. A atividade própria do homem não é puramente mental, pois o homem não é apenas um espírito desencarnado. É que nós vamos ver em outro vídeo que eu vou começar a gravar aqui também, se Deus quiser. Quando eu falo isso, demora uns 3 meses para gravar, mas eu vou gravar. Mas que nós vamos lá, eu falar um pouco sobre, que eu falei em outro vídeo, sobre o Michel Henry, que foi esse filósofo francês, justamente que trata desse excesso de objetividade, né? Como que a vida tem sido esquecida em prol de um excesso de objetividade, um excesso de conceitos, um excesso de abstração, e na religião tem acontecido isso muito. Aqui quando eu falo religião, não no sentido originário da palavra, mas o que se entende hoje como religião, né? A atividade própria do homem, então, não é puramente mental.
porque o homem é encarnado. Nosso destino é viver o que pensamos. Porque se não vivemos aquilo que temos conhecimento, nem chegarmos ao conhecê-lo, né? Ou seja, nosso destino, se nós continuarmos assim, é viver o que pensamos, porque se não vivermos aquilo que temos conhecimento, nem chegamos a conhecê-lo. Somente tornando aquilo que conhecemos parte de nós mesmos, ou seja, deixar, né, os monges lá do deserto, os grandes místicos, pode começar. A tentação entra pelo ouvido, pelo pensamento, mas também as coisas boas podem ser raciocinadas, pode chegar até o ouvido, a palavra de Deus, né? Uma boa pregação, uma boa música, né? Uma arte sacra, né? Uma música sacra. Então isso pode adentrar no ouvido, nos olhos, né? E vai caindo no coração. Somente quando tornamos aquilo que conhecemos parte de nós mesmos, pela ação é que penetramos na realidade significada por nossos conceitos. Então precisa encarnar, né? Se só fica na abstração, então está muito longe de vida espiritual. Viver como animal racional não significa pensar como homem e viver como animal. Temos tanto de pensar como de viver como homens. Eu falaria assim, baseado lá no Michel Henry, que a gente precisa viver. E vivendo, a gente vai conseguir pensar direito, corretamente. É lógico que a fórmula inversa pode ocorrer também, né? Boa reflexão pode nos levar à vivência. Mas, sendo uma ou outra, a gente não pode esquecer que a vida é mais importante do que o pensamento. Aqui fica deixando bem claro, o pensamento ele é útil, senão a gente não consegue, né, viver no sentido como seres humanos. Mas o que é mais importante? O que vem primeiro? Né? A gente pode cair no erro de achar que estar elevado espiritualmente é fazer raciocínios teológicos bonitos. Olha o problema. Ou ter imaginação fértil, né, que eu imagino o céu, Nossa Senhora, os anjos, Jesus perto de mim. Não é que a gente não possa imaginar e não é que a gente não possa raciocinar. A questão é que quando eu coloco aí e a minha vida espiritual, e aí chamo isso de espiritual, e a vida concreta é deixada de lado. É ilusão tentar viver como se as duas partes abstratas de nosso ser, racionalidade e animalidade, existissem de fato, separadamente, como duas realidades concretas diversas. Não. Somos uma só coisa, corpo e alma. E não vivemos como uma unidade. E se não vivemos como unidade, o que vai acontecer? Morreremos. Vocês já perceberam que tem muitos textos e também pessoas que falam, e é bom às vezes falar, né? Sobre o pecado mortal, né? Vocês viram aqui, se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários grupos, né? Várias pessoas aí no YouTube falando sobre isso. Só que pode acontecer, olha só que coisa louca esta. Pode acontecer que a pessoa, mesmo que ela se aprofunde na doutrina e saiba tudo, ela se apegue ao que ela representa da doutrina e não viva. Né? Ela sabe, né, de cor, porque ela decorou, ela leu várias vezes o catecismo, leu os grandes padres da igreja, ela sabe definir, né, o que é o pecado, o que é a graça, ela sabe, mas ela não vive aquilo. Então, essa separação é o pecado mortal, né? Então, a pessoa mesmo tratando de coisas religiosas, ela pode estar em pecado mortal justamente porque ela não liga, né, ou está surda, cega. Aqui não falo simplesmente de condenação, então quer dizer que ela vai para o inferno, não estamos dizendo sobre isso. Estamos falando simplesmente que às vezes o que nós imaginamos ou pensamos sobre o que é pecado, o que é graça, não remete simplesmente a um conjunto abstrato de ideias, imagens, né, mas tem a ver com a própria vida. Uma vida vivida, né? Quando se separa, quando eu chamo aquilo de espiritual, simplesmente o que eu raciocino ou penso sobre a religião, então eu não vivo aquilo, né? Eu simplesmente, o que nós estamos chamando uma religião que se transformou em ideologia.
Viver não é pensar. Thomas Merton está dizendo isso nesse capítulo 3. Viver não é pensar. O pensamento é formado e guiado pela realidade objetiva que existe fora de nós. Viver é constante ajustar-se do pensamento à vida e da vida ao pensamento, de tal modo que estejamos sempre em crescimento, sempre tendo a experiência de coisas novas nas antigas e das antigas nas novas. Assim, a vida é sempre coisa nova. Então, o que vem primeiro? A vida ou o pensamento? A vida. Eu tenho um receio, sabe o que é? Você aí que gosta de mística, espiritualidade, eu já vi isso muito em congressos, né, em encontros, é que a gente estudando a mística, lendo esses grandes autores e santos, a gente achar que a gente sabe o que é a mística, né? Isso é uma pura ilusão. Até pelo contrário, a gente pode estar totalmente na contramão daquilo que realmente é a mística. Então se abstrai demais, se fala demais e vive de menos. Então é como comparar com o poeta, né? O poeta, ele no ser poético, ele é tomado por aquela experiência, aquela vivência e vai escrevendo ou vai declamando, né? Ou seja, ele vive aquilo. Agora, pode acontecer que a gente, querendo ser um poeta, esteja fora desse ser poético, né? E é o que acontece, né? Então, nós não somos poetas, né? Então, não é. Então, viver não é pensar, não é. Mas isso não quer dizer que nós não vamos pensar. Mas a gente não pode dizer que a vida é só pensamento. O que vem em primeiro lugar? A vida, né? E viver é constantemente ajustar-se, nunca se fechar, mas estar aberto na dinâmica da vida, não é assim? Que a gente pode refletir a partir disso que Thomas Merton está dizendo? De tal modo que estejamos sempre em crescimento, sempre em crescimento. Esses dias eu estava dando uma aula sobre espiritualidade, sobre as enfermidades espirituais, né? Quem sabe aqui um dia a gente conversa sobre isso. Se você tiver interesse, comenta aí que a gente pode organizar uma aula assim. Eu dizia para as pessoas assim, olha, como nós estamos enfermos, né? Como que nós caímos numa enfermidade espiritual, porque às vezes nós queremos chegar em um ponto, né? Então eu quero ser santo. Aí todo mundo acha que ser santo é ter um ponto de chegada, né? Como você fala assim, eu faço o primeiro ano, né, da faculdade, faço o segundo, o terceiro, aí eu formo no quarto ano. E acha que a vida espiritual também é assim, né? Então, não, se eu estou rezando todo dia, né? As pessoas estão pensando isso hoje, né? Que é justamente essa mentalidade mundana, né? Então eu preciso rezar todos os dias o rosário, então em 5 anos eu sou santo. Né? Como se fosse uma formatura, né? Como se eu vou chegar a um ponto que ali eu estarei bacana, né? Bom, ótimo, então já recebi o diploma ali e nada mais pode me atingir. Pois é, isso é uma mentalidade mundana. Aqui, Thomas Merton, comparando isso que a gente está falando, né, o que está dizendo, né, que de tal modo que nós possamos viver, que estejamos sempre em crescimento. Sempre. Sempre. Não tem ponto de chegada, né? Se a gente considerar o ponto de chegada, a gente pode dizer, depois que a gente morre, né? Morreu, né? Aí a gente tem uma ponto de chegada que é justamente a ressurreição definitiva. Mas é só essa ponto de chegada, não tem outra na vida. Não tem. Vai, continua caminhando, é isso. É sempre nessa dinâmica de novidade e crescimento, porque a vida sempre é nova. Ele vai dizer que a vida é sempre uma coisa nova, sempre de novo. E a nossa tendência é querer que não, né? A gente adora fixar a vida. Isso é uma doença. Isso é uma mentalidade mundana, é um desejo mundano, né?
Muito bem, esse era o capítulo 3. Espero que você tenha gostado. Se você tem algum interesse, por favor, apoie esse canal, dando um joia para que seja divulgado, tá? A mística, porque nós temos assim, né, nos canais do YouTube, coisa boa também, mas mais voltado aí pro dia a dia devocional, né? Não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que é o que nós mais temos aqui no YouTube, e canais assim que tratam da espiritualidade e da mística, nesse sentido, né? Dos grandes místicos e santos, raramente, né, nós temos. Nós encontramos isso normalmente aí nos congressos de ciência da religião, de teologia, que é muito voltado para o mundo intelectual, né? Mas para a vida prática do cristão, raro, viu? É muito raro a gente ter isso aqui no YouTube. Você vê alguém dando fórmula para fazer alguma oração ou chamando para rezar o texto. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu estou dizendo que é o que se predomina nas redes sociais, né? E nós precisamos de espaço que trate dessa riqueza que é a mística, que é a espiritualidade cristã. Tá bom? Paz e bem, e a gente se encontra em outros vídeos. Tchau, com Deus.